Lívia, querida, venha. A Lívia, ela é frequentadora, estudiosa da doutrina espírita na casa Jerônimo Mendonça, que chama ABGEM. E ela é também uma pessoa, é médica profissionalmente, e é também uma pessoa encantadora, que ela fala com o coração. Porque o Evangelho ele precisa ser trazido sob a luz do entendimento. Mas se a gente não colori-lo com a prática das emoções, da vivência em cima do que está falando, fica mecânico, fica frio. Então, a função do orador é passar os ensinos de Jesus num tom de dedicação, de prazer de estar falando aquilo. E a gente escuta a Lívia e sente isso. Então, é muito gostoso escutar essa menina aqui. Nem parece que é médica, né? Chega. Lívia, fica à vontade, você está na sua casa e é uma alegria ter. Para mim é sempre uma alegria imensa e uma honra poder voltar para essa casa, por todo o carinho que todo mundo sempre recebe a gente, pela energia maravilhosa que a casa tem, né? E interessante que sobre isso que você falou agora, é bem a nossa busca mesmo, né? Trazer o Evangelho para a nossa vivência, né? Para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano. Porque quando a gente não consegue fazer isso, a gente perde um pouco a razão da gente estar frequentando uma casa religiosa, da gente estar buscando um estudo, um ensinamento evangélico, né? A gente tem que parar de querer encher a nossa cabeça de uma cultura, entre aspas, vazia, e começar a transformar essa cultura em algo que eu consigo aproveitar no meu dia a dia e modificar o meu ser. E a doutrina espírita, ela traz isso para a gente, né? A doutrina espírita, ela traz uma capacidade de entendimento ampliada dos ensinamentos de Jesus e facilita com que a gente consiga encaixar aquilo na nossa vida, né? A gente estava até conversando essa semana sobre isso, sobre como é maravilhoso a gente ter acesso a tanta informação hoje, que a doutrina dos Espíritos nos traz, aprofundando os ensinamentos de Jesus, né? Então, eu sou suspeita em falar, porque eu acho que o Espiritismo é maravilhoso por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil. Por que não é fácil? Porque entender as lições do jeito que os Espíritos trazem mastigadinho é fácil, só que aí nos cobra algo além. Nos cobra viver isso na nossa prática diária, né? No nosso cotidiano, viver isso. E a gente tropeça muito ainda, a gente cai, a gente tem dificuldades, a gente questiona algumas coisas que a gente tem dificuldade em adaptar, em colocar na nossa vivência, né? Mas é essa a função. E, por exemplo, quando a gente pega um ensinamento de Jesus, que bem-aventurados os pacíficos, que os mansos herdarão a terra. A gente às vezes fica pensando, fala, meu Deus, mas como assim, né? A gente vê o mal acontecendo em várias situações e o mal às vezes parece que ele é tão contundente, ele vai tanto ali, ele não tem vergonha, ele busca, vai atrás, e a gente se imagina meio que manso, meio que pacífico, quieto num canto e fala, como que isso vai dar certo, né? E para o meu alívio, isso não era uma dúvida só minha. Para o meu alívio, isso também foi uma dúvida que aconteceu em torno de 2000 anos atrás, entre os discípulos que seguiam Jesus, os apóstolos, e graças a Deus que eles também tiveram essa mesma sensação, porque tiveram a oportunidade de estar lá cara a cara com Jesus e perguntar para ele, falar, mestre, e aí, como que funciona isso, né?
Tem um texto muito interessante do espírito Neio Lúcio, Psicografia do Chico Xavier, em que ele nos conta essa passagem, em que os discípulos estavam lá convivendo com Jesus e aprendendo os ensinamentos. E Jesus ensinando para a população que os mansos herdariam a terra. Os mansos, os pacíficos. E os apóstolos começaram a ficar meio intrigados com aquela situação. Como que os mansos herdariam a terra? Como que eles trariam a revolução esperada que modificaria multidões e que faria da terra um lugar bom, um lugar ideal para se viver? Judas e Pedro conversavam sobre isso. E Judas falava assim, escuta, o mal ele é tão desbravador, contundente, ele chega, vai e faz, e a hora que vê está a coisa armada. E no bem a gente está buscando ser pacífico, ser manso, ficar meio que na nossa. Como que isso pode dar certo? E um dia, depois dos trabalhos realizados, eles tinham o costume de se reunir, né, para conversar com Jesus, para buscar esclarecimentos sobre aquilo que foi aprendido ao longo do dia. E Jesus chegou e viu que estavam meio agitados, assim, os apóstolos, os discípulos. Um olhando para o outro, um meio cutucando o outro, tipo, como que isso vai dar certo? Se a gente quer implantar o reino de Deus aqui na terra, sendo manso, sendo tão na nossa, assim, como que isso pode acontecer? E Judas virou para Jesus e falou, mestre, o negócio é o seguinte, o senhor falou sobre a questão dos mansos herdarem a terra. Eu estou achando isso meio estranho. O senhor não acha que isso seria, na verdade, promover a ociosidade mental, o ócio mental mesmo? A pessoa ir lá, fingir que é humilde, deixar a coisa passar, e o mal tomando conta, isso não é estranho? E Jesus olhou assim para os outros discípulos, né? Todos nessa mesma questão, nessa mesma dúvida. E Simão Pedro tomou a palavra e falou, mestre, já que o Judas começou falando, eu vou falar para o senhor também. Eu tenho essa mesma dúvida no meu coração, porque imagina só, se algum malfeitor entrar na minha casa, querer levar tudo que eu tenho, querer fazer mal para mim, para minha família, eu devo simplesmente olhar e falar, ô irmão, vai com Deus, eu sou manso, faz o que for necessário aí. Eu acho que não dá para ser assim, mestre, porque senão a gente está perdido. E todos os outros apóstolos assim, né, com aquela carinha de, é isso mesmo, tá estranho, tá difícil. E aí Jesus, com a tranquilidade de sempre, vem e esclarece, fala assim, escuta, o que eu falei não é exatamente isso que vocês estão interpretando. Quem vai herdar a terra são sim os mansos, os pacíficos, mas não confundam ociosidade com humildade. São coisas completamente diferentes. Não confunda covardia, ficar lá, se esconder num canto para deixar o mal acontecer, com benevolência. Ele falou, não tem nada a ver. Ele falou, e aqueles que caírem nesses erros, pagarão por isso, terão experiências para entenderem a adequação daquilo que eu digo. O que eu proponho para vocês é que nós tenhamos gentileza no trato com o nosso próximo, independente da situação que ela estiver. Que a gente saiba ter a boa energia em todas as situações, sem ser conivente com ela. Que a gente saiba colocar aquilo que nós consideramos justo e acertado, mas sem necessariamente machucar aquele que erra. Porque Jesus e o cristianismo, ele vem ensinar para a gente a corrigir os erros, mas não para destruir as pessoas que erram, porque nós erramos todo dia. Se aquele que erra, se aquele que peca, se aquele que está fora da lei, por algum momento, por alguma situação que fez algo de errado, fosse condenado eternamente, nenhum de nós se salvaria, da humanidade inteira. E ele fala, não, Pedro, não, Judas, a gente está aqui para direcionar, enxergar o erro e de uma maneira tranquila, amena, pôr aquilo que é certo, mas sem necessariamente machucar aquele que está errando.
é necessário que cada um de nós seguia Jesus, saiba olhar para o bom, para o mal, para aquele que é mais abastado como para aquele que é mais simples, para aquele que é mais esclarecido como para aquele que está na ignorância, com olhos de amor e de benevolência. Não que nós vamos começar a agir na mesma sintonia que eles estão, mas nós temos que aprender a olhá-los com equilíbrio, com amor e com respeito. E isso não quer dizer se deixar influenciar, se deixar levar pelo erro alheio. E quando ele falou isso, os discípulos mudaram a expressão. Eles que estavam meio assim, achando que Jesus tinha errado na colocação dele, entenderam que não. Entenderam que o ensinamento do Mestre Jesus vinha de maneira totalmente adequada e totalmente esclarecedora sobre a conduta, sobre o modo de agir que eles necessitavam na vida deles. Era necessário, para que conseguisse se implantar o reino de Deus na terra, não que se escondessem, não que ficassem ali esperando o tempo passar, deixando o mal acontecer, mas era necessário que eles soubessem trazer a boa nova com amor, com serenidade, com gentileza, mas sem parar. E vindo aquela tranquilidade em todos os discípulos que ali estavam vendo aquela exaltação do que hoje a gente chama cortesia, Jesus falou: tudo tranquilo, vocês entenderam agora o que eu quis dizer com os mansos herdarão a terra? Porque aquele que for manso, aquele que souber ter gentileza no trato com o seu próximo, vai ser senhor de todas as almas que estão em evolução, crescendo neste planeta. Porque vai ter condições de auxiliar, mais do que ser auxiliada, mais do que necessidade de ser auxiliada. E eles entenderam. Então Jesus pediu para Simão Pedro fazer uma prece para encerrar aquele encontro da noite, que trouxe um ensinamento tão valioso que é aplicável para os nossos dias de hoje. Quando a gente fala hoje em cortesia, em gentileza, a gente percebe que isso é um assunto que não deixou de ter sua importância, muito pelo contrário. A gente trata de um assunto que é necessário e que é urgente, por nós vermos tantas coisas que acontecem e que poderiam não estar tendo as complicações que tem, caso fosse tratado de uma maneira gentil, de uma maneira amena, caso fosse tratado com cortesia. E quando a gente fala em gentileza, a gente pensa muito no outro, né? Como que o outro vai se sentir diante de uma postura gentil da minha parte? E a gente pensa sempre que o beneficiado da gentileza é aquele que está na minha frente, é aquele que está recebendo o meu trato, por exemplo. E sobre isso, Emmanuel nos convida por uma reflexão que ele fala assim, não é só isso. Ele criou um texto, ele escreveu um texto pelas mãos de Chico Xavier que se chama Autoproteção. Olha só que interessante. A gente começa a pesquisar sobre gentileza pela luz da doutrina espírita e aparece um texto para a gente chamado autoproteção. Se proteger, se cuidar. E o Emmanuel nos traz um ensinamento tão maravilhoso aí que ele fala assim, ó, a gentileza, a cortesia, o bom trato, ele é bom para o outro, sim, ele é ótimo, mas ele é melhor ainda para quem o faz. No primeiro nível, no primeiro instante, a gente vai estar vendo que a pessoa, ao estar sendo gentil, a chance dela estar criando um inimigo ali, alguém que vai atacar, alguém que vai perseguir é menor. A chance dela conseguir, muito pelo contrário, tocar aquele coração e conseguir ajudá-lo e conseguir melhorar a situação, aumenta. Ele fala, mas não é só isso. Quando nós usamos da gentileza no trato, nós modificamos também o nosso interior e as energias que estão ao nosso redor. A gente começa a criar um halo energético ao redor de cada um de nós que pratica a gentileza, que vai nos servir de proteção. Por que proteção? Porque vai mudar a nossa capacidade vibratória. A gente vai começar a vibrar numa sintonia mais alta, que vai nos permitir entrar em contato com espíritos que buscam nos auxiliar.
a gente vai começar a ter mais condições de ouvir e de entender aquilo que o nosso anjo guardião inspira a cada um. Aquelas situações que a gente tem dificuldade na vida, como que eu vou fazer? Se eu fizer assim está certo, está errado, e que a gente reza e pede inspiração do alto, a gente vai estar facilitando essa conexão, esse entendimento. Porque a gente vai estar abrindo esses canais de sintonia com a espiritualidade superior. Ou seja, a gente vai estar, sim, criando um meio de se proteger, de se melhorar, de conseguir ter esse amparo mais aprofundado, mais adequado na nossa vida. E nesse texto o Emmanuel nos diz, nas questões da alma, igualmente, os reflexos de bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós, se aspiramos à paz em nós. Lá ele nos diz assim, imagine uma pessoa que você ama muito. Imagine seu filho, um filho. Você ama aquela pessoa mais que tudo no mundo, é a pessoa que você mais ama. E você zela pelo bem dessa pessoa. Você quer que ela tenha saúde, para isso ela precisa estar bem nutrida. Mas você não consegue comer por aquela pessoa, você não consegue comer pelo seu filho. Você consegue oferecer comida, mas ele vai ter que comer. Você, para cuidar dele, para proteger, você não quer que ele passe frio. Então, na hora que ele estiver com frio, que tiver caído a temperatura, você vai oferecer um agasalho para ele. Mas não adianta você se vestir se ele não se agasalhar. Ele vai continuar passando frio. Ou seja, quem precisa se alimentar para estar alimentado? Não é só quem ama, é quem precisa daquilo para viver. Quem precisa se agasalhar para não passar frio? Não é quem ama apenas, mas é quem está sentindo frio. E ele fala assim, em matéria de autoproteção é a mesma coisa. Nós temos pessoas que nos amam, nós temos espíritos que nos amam, nós temos nosso anjo guardião, que quer que a nossa vida dê certo, que quer que tudo ocorra da melhor maneira possível. Mas, enquanto você não aceitar o agasalho que ele te oferece, a proteção que ele está ali para fazer, e vestir, você não vai conseguir. Por mais que a pessoa te ame, ela pode te oferecer ajuda, mas você tem que fazer a sua parte. É isso que ele chama a atenção aqui para a gente, nessa questão de autoproteção. Não adianta apenas ficar pedindo, ai, Deus me ajuda, me protege, as pessoas que te amam rezam por você. Claro que isso ajuda, ajuda muito. Mas ele fala assim, ó, é preciso uma coisa a mais. É preciso que você também busque se sintonizar para conseguir ter acesso a isso. Autoproteção, que é o que ele está falando aqui. Se a gente quer ter paz no nosso coração, é preciso que a gente use o agasalho da simpatia. Quem não quer passar frio, tem que se agasalhar. Quem quer ter paz no coração, tem que começar a exercitar a questão da simpatia. E simpatia não é só sorrir, não é só ser simpático. Simpatia é olhar para o próximo e entender a situação dele diante daquilo que ele faz. É se colocar na posição do outro. É buscar pensar assim, puxa, aquilo lá não está legal. Mas e se eu estivesse no lugar dele? Como será que eu agiria? Diferente? Olha, que bom. Igual? Então eu preciso olhar para ele com respeito, tolerância, paciência, porque não é difícil passar por determinadas situações. É preciso ter bondade, é preciso buscar a bondade. Ou seja, a gente começa a perceber e a entender que a questão da gentileza, ela vai muito além do ser apenas polido perante a sociedade, do ser adequado perante a sociedade. Também é isso, mas não é só isso. A questão é muito mais complexa e ela atinge o nosso nível espiritual. Ela atinge o tanto de proteção que eu vou estar conseguindo, que eu vou estar angariando, para conseguir seguir no meu dia a dia com mais tranquilidade, com mais serenidade, com paz. E isso vem de acordo também a falar de sintonia, porque se eu estou conseguindo angariar essa paz, se eu estou conseguindo essa proteção, se eu estou me sintonizando com o mais alto, eu estou conseguindo melhorar a minha vida.
E a gente muitas vezes se questiona tanto por situações que acontecem com a gente. Uma vez eu vi um texto que ele falava assim, ó, para de reclamar. A situação não necessariamente é boa ou é má. A situação é o que é. Procure enxergar o que está acontecendo e o que aquela situação está te trazendo para você aprender. Nada acontece na nossa vida sem a permissão de Deus. Nada escapa. Nada, em espiritualidade, ninguém erra de endereço. As situações não vão cair no vizinho errado. Elas chegam na nossa vida porque foi permitido por Deus. E se foi permitido por Deus, por mais que eu tenha dificuldade de entender e enxergar, eu tenho que pensar assim, se eu tenho fé, eu tenho que pensar, isso veio para me trazer algo de bom, veio para me ensinar alguma coisa, por mais que a princípio eu não consiga perceber, por mais que eu não consiga enxergar. E é isso que a gente tem que ter sempre em mente. Porque quando a gente começa a se achar coitado, quando a gente começa a achar que aquilo veio errado na nossa vida, e o que a gente fez para merecer, a nossa sintonia, a nossa vibração cai lá embaixo. E o que os espíritos falam para a gente é que em todos os instantes da nossa vida, todos os instantes, nós estamos cercados de espíritos amigos, de espíritos bons, de espíritos elevados que estão de mãos estendidas para nos acolher e para nos auxiliar. O problema é que muitas vezes nós não temos essa sintonia para perceber que eles estão ali, para perceber que eles estão trazendo algo de bom e nos ajudando a passar pelas situações difíceis. E uma coisa muito interessante que o Emmanuel fala aqui nesse texto, que chama No Culto da Gentileza, e que a gente muitas vezes se esquece, é que Deus atua na nossa vida como? Através dos nossos semelhantes, através das pessoas que estão ao nosso redor. Então a gente está passando por uma situação difícil, a gente está irritado, a gente está brigando com todo mundo porque a situação não está boa, e aí a gente vai à noite rezar na hora de dormir e pedir. Falar, meu Deus, me ajuda, não está fácil, anjo da guarda, olha aqui para mim, me dá a mão, me estende. E a gente sai na rua, não olha para o lado, não dá bom dia, briga com quem mora junto, com a mãe, com o pai, com o marido, com o filho, no trabalho a gente está terrível também. E ele fala, opa, a gente não pode esperar que o nosso anjo guardião vai se materializar na nossa frente e falar assim, ó, vem cá, o caminho é esse aqui, vai lá. Ele fala, não, ele vai inspirar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que estão convivendo conosco, para trazer aquilo que nós necessitamos, para trazer a resolução, a saída das situações difíceis. E quando nós precisamos persistir ainda naquela situação, porque às vezes a gente precisa ficar um tempo mais longo naquela situação difícil, eles trazem conforto para a gente, eles trazem consolo. Afinal de contas, é muito mais fácil caminhar nessas situações de mãos dadas com quem nos ama, do que sozinho. Isso facilita muito a nossa vida. E o Emmanuel, ele chama atenção nesse texto aqui, que se chama No Culto da Gentileza, para isso. Ele fala, opa, olha ao seu redor. Você reza, você pede, você quer que Deus haja na sua vida, você quer que a espiritualidade amiga te conduza por um caminho melhor? Vai te conduzir. Você é filho de Deus, você está aqui para isso. Mas você tem que entender que isso vai chegar até você por intermédio das pessoas. Pessoas como você, como nós, que convivem conosco. E ele fala assim, ó, sejamos devotos da cortesia e da afabilidade em todos os instantes, por pior que seja. A gente se arrepende de quando a gente é grosseiro com alguém. Todo mundo. E a gente não adianta, a gente escapa, escorrega e às vezes faz umas coisas ruins assim, né? Depois fala, ai meu Deus, não precisava daquilo. Mas a gente nunca, reparem, a gente nunca se arrepende de quando a gente é gentil. Mesmo que tenham prejudicado a gente depois. A gente nunca se arrepende de ser gentil. Agora, o contrário, a gente sempre fala, ai meu Deus do céu, não precisava ter sido assim. Talvez eu tivesse conseguido uma saída diferente se eu tivesse usado um tom diferente na voz. Porque às vezes não é só o que se fala, às vezes é como se fala, é o tom que a gente coloca. Então, sejamos devotos da cortesia e da afabilidade em todos os instantes, para que não aconteça, venhamos a dizer, depois da oportunidade perdida,
efetivamente, o Senhor estava junto de mim, mas não pude senti-lo. Olha só como é dolorido a gente ter a chance de melhorar uma situação, não perceber, passar o tempo, a gente olhar para trás e falar, olha só, a solução estava ali, a proteção estava ali, mas eu estava tão louca, tão brava, tão alucinada com a situação toda, que eu não consegui perceber que talvez seria muito mais fácil do que a tempestade que eu fiz. Porque, em verdade, pelos fios invisíveis do amor, o Divino Mestre permanece constantemente entrosado à nossa própria vida. Olha só que termo lindo que o Emmanuel coloca aqui para a gente. Ele fala fios invisíveis do amor. Então, ele está dizendo aqui para a gente que todos nós, pessoas encarnadas, somos conectadas uns aos outros por fios de amor. Nem sempre, né? Tem aqueles que a gente não gosta que gera fios ruins, mas para aqueles que nós temos amor, para aqueles que nós temos carinho, nós temos fios energéticos que nos conectam uns aos outros, fios de amor. E é através disso que a espiritualidade vai se usar para agir na nossa vida. Então, aquela história que a gente às vezes vê, que o pessoal posta em rede social, em Facebook, falando que um amigo é um anjo que Deus põe na nossa vida, é verdade. A gente imagina que anjo é só aquele um que tem asa, que voa, que vem, que faz coisas milagrosas, né, diferentes. Não, o Emmanuel está falando aqui, ó, os anjos estão presentes na nossa vida todo dia, através daqueles que nós amamos, que trazem coisas boas para a gente. Só de estar perto, só de estar junto. Às vezes não precisa nem falar muita coisa, não precisa fazer grandes coisas. Às vezes é só estar lá e falar, ó, haja o que houver, você não está sozinho, eu estou aqui. E a gente precisa começar a ter olhos para enxergar isso e para valorizar isso. Para valorizar por quê? Porque se foi colocado por Deus, se é meio de atuação da espiritualidade amiga, a gente está falando de algo que é divino. A gente se preocupa tanto, às vezes, em cultuar determinados espíritos. Espírita não costuma fazer isso muito, mas a gente tem, dependendo, o pessoal às vezes faz altar, e isso é válido também. Mas a gente tem que entender que o divino vai muito além disso. O divino é colocado por Deus na nossa vida através das pessoas que estão ao nosso redor, todas as pessoas. São pessoas especiais, são missionários? Não. Se a gente for pensar assim, pode ser, são missionários, mas então todos que estão aqui são. Todos que estão no planeta são, porque todos trazem algo de bom para alguém com quem convive. E a gente precisa começar a prestar atenção nisso, para que a gente possa valorizar esses relacionamentos, para que a gente possa alimentar isso de uma maneira positiva, para que a gente possa cultivar isso cada vez mais na nossa vida, né? A gente sabe que a dor chega para burilar a gente, para fazer a gente crescer. Mas a gente sabe que a gente pode passar por isso de uma maneira mais suave. E ninguém aqui quer se despedaçar de sofrimento para falar, não, a gente sabe que dá necessidade disso, mas a gente sempre reza e fala, Deus, tem que vir o sofrimento, mas que venha de uma maneira mais suave para que eu possa passar tranquila, ou que passe o mais rápido possível, né? Porque a gente quer ser feliz. A nossa busca é pela felicidade. E aqui é uma das coisas que ele ensina para a gente. Quer passar com mais tranquilidade? Quer ter uma vida mais serena? Quer ser mais feliz? Usa da gentileza, usa da cortesia e usa da bondade. Porque através disso você vai criar vínculos divinos, fios invisíveis de amor, que vão te ajudar nisso. Ou seja, a coisa não é tão distante, a coisa não é um milagre, uma mágica que vai acontecer. A coisa é muito mais palpável do que a gente possa imaginar. E aí a gente entra naquela questão de que nem tudo são rosas, né? Que tem aqueles amigos, os que nos amam e que são nossos afetos, mas também existem os desafetos. E com esses desafetos, se a gente não tiver uma conduta adequada, a gente também cria fios invisíveis. Só que esses fios não são fios de amor, mas são fios que muitas vezes são fortes, que nos levam, às vezes, a estar ligados a essas pessoas por várias encarnações, até que eles se resolvam. Que são os fios
do ódio. A notícia boa é que eles não são eternos, eles se extinguem. Mas para que eles possam se extinguir, é necessário que nós trabalhemos, para que a gente possa diminuí-los cada vez mais e aumentar cada vez mais a nossa conexão com o bom, com o belo, com o amor. E sobre isso tem um texto maravilhoso que chama Chave de Luz, e esse texto ele está na íntegra no panfletinho que foi entregado lá na frente, na porta. É um texto maravilhoso, em que o Emmanuel nos ensina que a gentileza, o bom trato, usar de cortesia com o próximo, é uma chave bendita que nos leva para lugares melhores, para situações melhores. Ele diz assim, é da lei do Senhor que alma alguma resista ao toque da humildade com a chave da gentileza. Meu Deus, essa frase aqui é logo no finalzinho do texto que vocês receberam, mas ela é de uma profundidade, ela é de uma complexidade que se a gente não se atentar, a gente não percebe. Reparem vocês, as situações difíceis que nós vivemos, quando a gente briga com alguém, quando a gente, às vezes não precisa nem brigar, às vezes é só uma conversa atravessada, a gente se trata meio que assim, mas já não tem muito mais aquele sentimento bom pela pessoa, já começa a olhar torto. E ele fala assim, olha só, você ao invés de usar essa agressividade, essa coisa ruim no trato com o outro, se você usar de humildade para conversar com a pessoa, porque por pior que ela esteja, por mais agressiva que ela esteja com a gente, por mais que ela esteja nos atacando, a gente não pode querer gritar mais alto. Isso vai contra tudo aquilo que a gente está aprendendo, que a gente está buscando viver. Ele fala assim, usa da humildade. E da humildade junto com a chave da gentileza. Ele falou, isso é chave de luz. É da lei do Senhor que nenhuma alma resista. E a gente percebe isso mesmo no dia a dia. Se a gente não consegue converter totalmente uma situação, a gente consegue pelo menos amenizar. A gente consegue plantar uma sementinha de algo bom ali, para que ao invés de virar uma bola de neve de desavença, de briga, de desacordo, para que a gente consiga fazer o contrário. Humildade aliada à gentileza. A gente não precisa querer impor a nossa verdade, a gente precisa só tratar bem aquele que está em dor, aquele que está em sofrimento. Porque quando a gente vê uma pessoa assim, a gente já fala, nossa, credo, tá louco, que horror, que pessoa doida, que malvado, né? E a gente não sabe exatamente o que aquela pessoa está vivendo, o que ela está sentindo. A gente não sabe os problemas que ela está levando para o travesseiro dela a hora que ela deita. A gente não sabe o convívio com a família, a dor que ela carrega dentro de casa. A gente não sabe o problema que às vezes ela teve no trabalho para vir ser grosseira com a gente. E mais, a gente não sabe os espíritos que acompanham aquela pessoa, que pode simplesmente estar apenas doente, está passando por um processo obsessivo. E a gente, como espírita, tem que ter olhos para isso. A pessoa que está doente, que está com uma ferida aberta, o médico não vai lá e cutuca para sentir mais dor. Ele faz um curativo, ele põe um bálsamo, ele trata. É disso que a gente está falando. Da gente conseguir olhar para aquela pessoa que nem sempre é gentil com a gente, que às vezes é agressiva mesmo, é rude, e entender que ela está passando por um processo de doença. E que ela precisa, não que a gente fira ela ainda mais, machuque ainda mais, mas que ela precisa que a gente leve um bálsamo. Quer dizer que a gente vai curar ela? Não necessariamente. Mas quer dizer que a gente não vai piorar a situação, nem para ela e nem para a gente. Porque a gente está promovendo aquela autoproteção que a gente conversou lá atrás. E sobre isso, num outro texto chamado Anotação Necessária, o Emmanuel fala que muitos de nós questionam essa coisa de tratar bem aqueles que nos tratam mal, né? Mas a pessoa está sendo grosseira, está sendo isso e aquilo, eu vou tratar ela bem, eu não posso nem dar uma xingadinha, uma gritadinha com ela para pôr no lugar, né? E ele fala assim, repara no trato que a espiritualidade superior tem com todos. Repara no trato quando a pessoa recebe uma comunicação ou quando ela está num trabalho de desobsessão, o jeito que a espiritualidade superior se refere a ela. É sempre de maneira amorosa, é sempre de maneira aconchegante.
E isso não quer dizer passando a mão na cabeça, não. Às vezes vem orientações duras para a gente. Às vezes vem umas broncas que deixam a gente até meio sem rumo. Mas sempre vem permeada de amor. Porque isso é da lei de Deus. Nós vivemos em um mundo em que a gente cresce através de ação e reação. Mas essa ação e reação é permeada de misericórdia divina. E a gente nunca pode se esquecer disso. E aí o Emmanuel nos lembra o seguinte: não basta verificar se o fruto está podre, é preciso aproveitar a boa semente. Aquele fruto podre que está ali, que a gente olha e fala, isso aí não serve para mais nada, eu não vou me alimentar dele, ali dentro tem uma semente valiosa. E aquela semente, a hora que germinar, vai trazer bons frutos, vai trazer boas situações. E ele fala isso, ele fala, é mais ou menos a mesma situação. É a mesma situação. E o nosso papel não é julgar, não é falar, esse fruto está podre, isso não serve. Quem somos nós para fazer isso? Porque a gente olha muito para o outro e a gente esquece de olhar para dentro da gente. Quantas e quantas vezes aquele fruto podre, estragado, que está ali caído, não fomos nós? Quantas e quantas vezes? E graças a Deus, nós tivemos pessoas ao nosso redor que não olharam para a parte estragada da fruta, olharam para a semente que estava ali dentro da gente e acreditaram na gente. E nos deram a mão e falaram, eu sei, você não está bem agora, a coisa está estranha, não está legal. Tudo bem, vai passar. E deram oportunidade para a gente conseguir continuar caminhando de uma maneira serena, com amor, com paz. A gente esquece muitas vezes disso. Esquece. A gente se lembra só das vezes que erraram com a gente, nunca quando nós erramos com os outros, né? E isso é interessante porque isso está muito vinculado à questão da humildade. Eu vi esses dias um texto tão maravilhoso que eu nunca tinha pensado sobre isso, sabe? Porque humildade, a gente pensa muito que é aquela questão da pessoa falar, eu sou pequeno para isso, eu ainda sou muito pequeno, Senhor, eu sou uma criança espiritual, eu não posso, eu não consigo. A gente vincula muito a questão do ser humilde com ser menos, né? E a espiritualidade fala que não. Ser humilde não é ser menos e nem ser mais. É saber olhar e saber exatamente quem nós somos. E nesse texto que eu li, ele dizia o seguinte, quando você olha uma pessoa em erro, e você não julga ela, mas você olha e fala assim, puxa, aquilo que ela está fazendo não é legal. Mas se eu estivesse no lugar dela, será que eu não faria igual? Ou pior? Se a resposta for não, eu não faria, graças a Deus, está um passo à frente. Se a resposta for sim, talvez eu fizesse a mesma coisa. Então a gente tem que começar a tomar cuidado. Falar, então a pessoa, ela não é tão diferente de mim. Ela está só passando por uma situação mais difícil. E para aqueles que a gente fala, não, isso eu não faria. A gente tem que parar e pensar assim, eu não faria hoje, mas e o que eu já fiz? A gente não se lembra, às vezes, da nossa refeição do dia anterior. Quanto mais do que nós já fizemos em outras vidas. E quantas vidas nós já tivemos lá atrás? Várias. Quantas vezes a gente já errou? Muitas. A gente erra todo dia. E ele falava que humildade é isso. É você saber olhar para o outro sem julgar. Falando assim, ele pode estar fazendo uma coisa que eu acho que é errada, que não é legal. Mas eu tenho que tomar cuidado porque eu posso fazer também a mesma coisa, ou até pior. Então eu tenho que tratar ele com respeito e dignidade, pelo menos. Né? Eu tenho que saber que independente daquele fruto estar podre ou não, tem uma semente lá dentro. E essa semente é de origem divina, e eu tenho que respeitar ela. E isso a gente tem que exercer com todas as pessoas no nosso dia a dia. Não é fácil, é muito difícil. E às vezes a gente não consegue chegar para aquela pessoa que tanto prejudica a gente e falar assim, vem cá, meu querido, dá um abraço, eu vou te tratar com respeito, com dignidade. Também não é isso. Mas é que a gente possa começar a trabalhar no nosso interior de, por exemplo, mandar uma oração para aquela pessoa e pedir, ao invés de ficar odiando e mandando carga energética ruim para ela, fala assim, meu Deus, me ajuda a limpar meu coração. Se eu não posso ter um convívio adequado, que pelo menos eu possa não prejudicar. E eu peço, Senhor, que ajude a resolver essa situação da melhor maneira possível, melhorando esses vínculos que nos unem. Então é isso que ele está falando aqui.
Não é fácil, mas também não exige que nós sejamos santos, que nós façamos coisas mirabolantes, não. Muitas vezes é só a gente parar de atrapalhar, de prejudicar a pessoa e fazer uma oração. Muitas vezes é só isso que já vai ser a chave inicial para a gente conseguir levar essa situação de uma maneira melhor. Resolver vínculos e pendências que às vezes a gente traz de muitas vidas, né? É usar aquela chave lá atrás que o Emmanuel falou, a chave de luz, que é a gentileza. E sobre essa dificuldade que a gente tem para agir dessa forma, a gente começa a entender que como um aluno que está na escola, que um dia vai ser um grande físico, um grande matemático, ele começa aprendendo não as grandes equações, aquelas contas difíceis, aquilo que a gente olha e fala, meu Deus, o que é isso? O grande físico, o grande matemático, um grande astrônomo, ele começou da mesma forma que todo mundo, aprendendo a fazer continha de mais, continha de menos, errando, fazendo mais continha de mais, de menos, 2 mais 2, 2 menos 2. E com o tempo ele chegou às grandes equações. E sobre a questão da gentileza, é bem isso. É como se fosse o primeiro passo, a primeira conta que a gente aprende a fazer para chegar em algo muito maior, da questão do amor. A gente sonha tanto em viver um mundo bom, um mundo melhor, onde reine o bem, onde a gente não precisa ter medo para sair à noite na rua, onde a gente não precisa ter medo de deixar nossos filhos saírem e sabe lá se volta, se não volta. A gente tem medo hoje em dia. E a gente não quer isso, a gente quer um mundo bom, onde predomine o bem. Nisso tudo que a gente conversou, a gente começa a entender que a chave para isso começa nesse gesto simples, que é a questão da gentileza. E nesse texto aqui, que chama cortesia, o Emmanuel nos diz o seguinte, toda ciência de certo demanda ensaio e preparação. Quer dizer, se eu quero ser alguém que ama de verdade, se eu quero chegar na questão do amor puro, assim como em toda ciência, eu vou precisar de preparo, eu vou precisar de ensaio e de preparo. Eu não vou acertar a primeira vez. Quem aqui, quando passou pela escola, lá na primeira série, no pré, quando começou a aprender a fazer as contas, começou a aprender a escrever, não errou? Errou, apagou, escreveu de novo. Errou de novo, apagou, escreveu de novo. E depois saiu fazendo bem. Depois saiu fazendo correto. É isso que ele chama a nossa atenção aqui. Toda ciência demanda ensaio e preparação. É assim que a arte de amar ao próximo exige começo adequado. A gente precisa começar a exercitar isso no nosso dia a dia. Ninguém vai começar amando como Jesus amou, perdoando aqueles que condenaram, apanhando de um lado, dando o rosto do outro. A gente não consegue ainda. É difícil, não é fácil. É difícil fazer aquelas equações que os físicos, os astrônomos fazem para descobrir planetas. É difícil. Mas para chegar lá, eles começaram a fazer quantia pequena. E é essa a proposta. Se a gente quer chegar um dia a ter um amor de uma esfera angelical, amar de fato, a gente precisa começar a exercitar. A gente precisa de um começo adequado. Reportemo-nos à cortesia como sendo a iniciação do amor puro. E quando eu vi isso, eu falei, meu Deus, é muito profundo, é muito grandioso isso, né? Eu nunca tinha parado para pensar nisso, a questão da cortesia como sendo a iniciação do amor puro, do amor que os anjos trazem, né? Os seres celestiais, do amor que Jesus veio nos ensinar. Porque a gente imagina, a gente se vê já fazendo, não, eu preciso fazer uma coisa grandiosa, a pessoa vai vir, vai me prejudicar até o talo, eu vou falar assim, não tem problema, vai com Deus. A gente não consegue. E enquanto a gente tiver essa visão de que, eu vou mudar da noite para o dia, disso que eu sou, para algo grandioso, a gente não consegue. Mas quando a gente começar a entender das etapas que eu preciso percorrer para chegar naquilo lá, começa a ficar mais fácil, começa a ficar mais leve, começa aí sim ser aplicável para o meu dia a dia. Eu posso conseguir não amar aquela pessoa que me prejudicou no trabalho, mas eu consigo atuar com cortesia com ela. E essa cortesia tem que ser de verdade. Aí que entra a parte um pouquinho mais difícil.
Eu não posso usar palavras boas, mas com tom de ironia. Eu tenho que trabalhar isso dentro de mim. Eu tenho que buscar ser gentil não só naquilo que eu falo, mas naquilo que eu emano, no jeito que eu olho para a pessoa. O olhar diz muito da gente. Mas é um passo atrás do outro. Se a gente quer chegar nessa questão do amor puro, nós precisamos começar a trabalhar isso. Ah, mas como que eu vou amar nesse mundo que está perdido? Perdido como? Perdido para quem? Esse mundo não está perdido, esse mundo está ganho e a gente está caminhando. O mundo melhora a cada dia. É que o mal ele tem muita propaganda, ele tem muita divulgação, mas o bem está aí. Tanto está aí que nós todos estamos aqui hoje reunidos para aprender a sermos melhor. A gente procura as casas religiosas com esse intuito, não é verdade? Olha só que coisa boa. E se cada um de nós começar a exercitar isso aqui no nosso dia a dia, se eu começar a usar um pouquinho de cortesia hoje, amanhã, depois, ao longo de um ano, no fim, daqui a um ano, eu vou ter avançado 366 passos, que você não tem um dia a mais, né? Em direção ao amor puro. Eu vou amar mais. Eu vou ser melhor. Então, pessoal, é isso. A gente tem que começar a trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para a nossa existência. Se eu quero sair dessa encarnação melhor do que eu entrei, se eu quero que a minha próxima seja mais leve, mais tranquila do que foi essa, eu preciso fazer por merecer. Eu preciso começar a exercitar isso aqui no meu dia a dia, na minha busca diária. Eu preciso crescer de verdade, não só pela dor, mas eu preciso me orientar mais para o amor, porque aí é mais fácil, é mais tranquilo. O caminho é mais sereno. E sobre isso que a gente conversou hoje, pode ser que amanhã a gente esqueça tudo, mas aí eu trouxe 2 pontos específicos para a gente encerrar, que é para a gente guardar na nossa memória. Se a gente esquecer tudo e lembrar disso, a gente vai ter cumprido com o objetivo. E uma das coisas que eu trouxe para que a gente possa levar para dentro do nosso coração, guardar lá dentro e vivenciar no dia a dia, é essa frase aqui, que eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo. Nela, o Espírito Fénelon nos diz: crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada, a tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. A gente tem que lembrar disso. A gente quer viver num paraíso, a gente quer que a terra se torne um paraíso desejado que a gente quer viver, porque o paraíso pode ser aqui, não precisa ser necessariamente em outras dimensões. Isso pode acontecer? Pode. Quando vai acontecer? Quando a gente conseguir desenvolver essa questão do amor. E a chave, essa chavezinha de luz aí, já foi ensinada aqui pelo Emmanuel. Primeiro passo, gentileza. Assim eu consigo modificar os que estão ao meu redor e também o meu sentimento. Mesmo que num primeiro passo eu não sinta amor, mesmo que eu não sinta, eu vou ser só gentil no começo. E depois o sentimento vai devagar se modificando. Porque eu vou modificando também o modo como os outros vão me receber. Então, lembre-se disso. Fazei o sublime esforço que vos peço, amai-vos, e vereis bem cedo a terra transformada a tornar-se um Elísio, onde as almas dos justos virão gozar o repouso. Antigamente, chegavam à terra grandes missionários enviados pela espiritualidade para nos trazer os grandes ensinamentos. E a gente esperava deles a melhora do planeta. Mas o ensinamento agora está aí, está tudo aí. E hoje esses grandes missionários que a espiritualidade espera que atuem no dia a dia, estão todos aqui. Sou eu, você, todos nós. Porque o conhecimento está aí, está à nossa disposição. Eles só esperam que tenha quem execute. E o chamado é para todos nós, quem execute. A gente fala tanto num planeta de regeneração, numa terra transformada em algo melhor. Vai acontecer? Vai. Eu não tenho dúvida que vai, eu tenho certeza que vai. Mas quando vai acontecer? Não sei. A questão é que se cada um de nós levar isso para a vida, será que a gente não consegue acelerar esse processo? Se cada um de nós aqui sair hoje com essa sementinha do ser gentil,
será que, mesmo os que aqui não estão, mas que convivem conosco, não serão contagiados pelo nosso exemplo? Mas é preciso vigilância, para que a gente não esqueça. E para que a gente leve isso sempre. Então, esse aqui é a primeira coisa que eu queria que vocês lembrassem, mesmo que esqueçam de tudo. Quero viver num lugar bom, para eu viver num lugar bom, eu preciso começar a agir de acordo. E a outra coisa que eu queria que vocês lembrassem, não está no slide, mas está na camiseta que eu trouxe. Essa camiseta, que é da equipe aqui do pessoal, do desenho que fala, da Estela, que eu vi, eu fiquei encantada com ela. Essa camiseta, ela traz um sol desenhado. E ela fala assim, que o sol, ele não espera a gratidão para continuar brilhando. Trazendo isso para nós. O sol é cada um de nós que aqui está. E o brilho é essa questão da gentileza. A gente não pode esperar gratidão de quem está ao nosso redor, gentileza de quem está ao nosso redor, para que a gente possa emanar esse brilho. Cada um de nós aqui é ser divino, que Deus colocou no planeta para transformar ele num lugar melhor. Então o convite é que cada um de nós, para conseguir chegar nisso aqui, brilhe. Brilhe da melhor maneira possível, levando esse amor, levando essa gentileza. Mesmo que o coraçãozinho às vezes não queira, muitas vezes não quer. Às vezes a gente quer, a gente está bravo, a gente não quer isso. Mas a gente tem que se policiar e falar, não, 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 não. Eu quero ser instrumento divino, eu quero ser instrumento de Jesus e da espiritualidade amiga. E para que eu possa fazer parte dessa equipe maravilhosa que corre os séculos, eu tenho que fazer a minha parte. E a minha parte é levar o pequeno brilho que eu trago, que é através da gentileza que eu posso fazer no meu dia a dia. Muito obrigada pela atenção de todos vocês e uma ótima semana a todos.